Aí, Fernando. Tudo certo, meu amigo? Tudo certo contigo? Estou com o áudio e o vídeo desligado aqui, ficou só ouvindo. Tá aí, Sandinho. Ei, como é que tá? Bem? Aí, Fábio, grande Fábio. Tudo certo? E o pessoal, um abraço aí, todo mundo aí. Dono lá do 22. Daí, Juliano. Opa, tchê. Boa noite. Bom, Juliano. Tudo certo com você? Estamos indo. Também estamos indo. Então tá, joia, Juliano. Um abraço. Eu vou desligar aqui o vídeo e o áudio aqui. Eu vou ficar só ouvindo. Tá, beleza, também vou fazer isso. Ô, Juliano. Oi. Pode falar. Abre esse teu coração. Juliano, tá sozinho em casa hoje, Juliano? Ô, O que tá aprontando aí, Juliano? aprontando nada. Tô vendo essa aula aqui. Juliano, tá de traquinagem, Juliano. Quem tá de traquinagem é o Fábio. Olha ali, sem camiseta, parece o Hulk. Rapaz, a gente ficou... Ô, mas só ficou vaga mesmo, né? Só os top da agronomia, só. Olha os Tô camisas nada. aí. Ó, tem 6 Só participantes. sucesso. Nossa, só ficou os bons mesmo agora. Dois. O Ralion mesmo só. É, os outros foram pra live, tá tendo live de algum cantor aí que vocês gostam. Ó, É visora, né? A gente prefere a aula, né? É de preferência a aula. Não, Sei bem. tem que ver, senhora, quem realmente tá aqui pela aula, né? Quem quer agregar conhecimento. Quem quer Tá. ser alguém na vida. Tá bom, Percebe vocês, a esses diferença. 6 que ficaram aqui, meio ponto na prova. Aí, ó, viu? Opa! No Nem sonho. faz, passa direto, né? Quando é que vai ser a prova, professora? Só ficou os bons. Então vou passar a prova difícil pros bons. Quando é que vai ser a prova, professora? Tá, eu falei aqui pra vocês no início ali, não sei se vocês já estavam. Ah, eu não estava, eu cheguei mais tarde. Está. Eu dei sugestão assim, ó, que na verdade eu quero terminar a parte de bovino de leite com vocês, tá? E aí, depois que eu terminar ali mais umas 3 aulas, a gente pode fazer a prova. Mas aí depois... Professora, Oi, pode falar. faz assim, ó. Conforme tu achar, terminou a matéria, já mete. Não fica tentar fazer coisas no grupo que vai dar uma desordem daquelas. Ah, é? Um quer, outro não quer, aí vai ficar enrolando. Vai assim aqui, sabe? Mas vocês Pega e são tão joga. poucos. Tem prova tal dia, a gurizada faz. Tá, então tá Por bom. que acontece? Aham. Tem 50 grupos, sabe? Aí, tipo, eu não quero essa semana, o outro quer. Aí, no final, nada. Tá com preguiça e ninguém resolve nada. É mais Tem fácil prova. pegar e colocar uma data, né? Ah, então tá bom. Pode deixar uma semana ali pro pessoal, uns dias, professora, para o pessoal resolver, né? Tá. Uns 2 dias, 3 dias, sei lá. Tá bom, eu achei que por ser uma turma pequena, vocês queriam conversar uma data, né? Para não coincidir com as provas dos outros professores, mas sendo assim... Professora, quem decide é tu. Tá bom, então tá bom. Então eu vou passar uma prova para vocês amanhã. Professora, Não. tem autonomia. Professora, olha Já só. tem 2 semanas que Tem vem. autonomia de pôr o dia da prova e deu. Não tem Como? quadra. Como é? Tem autonomia de dizer a prova é tal dia e deu. Quer, Então tá quer. Troca a faculdade. Porque Tá. senão fica um fica Vai dar muita rolando polêmica. muito, pessoal. Ah. Deu. Acho que eu tô estudando uma semana. Eles vão estudar no último dia. Tá bom. Eu vou... Então, vai dar elas por elas, sabe? Então, Tá bom. já é. Tranquilo, então. Eu vou passar para vocês. Vou decidir aqui, se terminar a matéria, eu falo para vocês, tá? Avisando com antecedência, claro, com o máximo de antecedência. Gente, então... Deixar uns dias ali, né, professora, para a gente resolver, né? Bastante matéria, né? Sim, eu deixo
pessoal do meu veterinário estava deixando 4 dias. Não sei se 4 dias é suficiente por aí, em média. A gente vê, tá? Beleza, senhor? Tá, gente. Então, a gente estava falando né, o quanto que a gente estava conversando, o quanto que a composição do leite varia conforme o estágio da lactação e o porquê, e em virtude disso, né, que a gente vai ter essa exigência de nutriente, ela vai variar muito por conta disso, tanto por conta da produção quanto da composição do leite. Então, tem outra coisa que a gente vai ver, né, mais para frente, mas já adiantando só brevemente para vocês, existe aquelas regras assim, ó, que a gente pode considerar dar o concentrado só baseado na produção de leite. Então, seria 1 quilo de 1 quilo de concentrado para cada 2,1 kg de leite que o animal está produzindo, para cada 2,5 de leite. Só que assim, quando a gente pensa em fornecer o concentrado em virtude da produção do leite, do volume, a gente não está considerando a composição. Então, por exemplo, se você é bonificado pela parte de sólidos, né, acaba que a sua conta ali não fecha direito. Não sei se eu me fiz bem entender. Mas que você seria assim, mais eficiente em fazer um cálculo de nutrientes, sempre se baseando. Por isso que eu não sei se você já viu o termo assim, esse cálculo aqui está corrigido para a produção de gordura. Então, significa o quê? Que além de eu estar considerando a produção de leite, eu também estou considerando qual é o teor de gordura, porque quanto mais gordura vai ter o leite, mais vai ser exigido de determinados nutrientes. Eu vou ter uma exigência, por exemplo, de proteína grande, né? A gente vai precisar de mais proteína. Então, essas coisas a gente tem que considerar, tá? Aí, gente, vamos voltando assim, né? Pensando que o animal pariu, né? Você fez o pré-parto adequado, e aí vamos para a etapa pós-parto, né? O que a gente tem que considerar, né? Tem que considerar que o que acontece nesse período? Além da redução do consumo que os animais vão ter, né? Que é bem grande, a gente tem também, ao mesmo tempo, a produção de leite crescendo. Então, são as duas coisas muito importantes a ser consideradas, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, de alguma estimativa que se tem, assim, né? De livros, mostrando exemplos, né? Por exemplo, uma vaca de alta produção, nesse período ali, ela pode chegar a consumir 4% em matéria seca do seu peso vivo, né? Mas aí, dependendo do número de ordenhas que é feito nesse animal, por exemplo, animais que fazem 3 ordenhas, essa exigência pode aumentar ali, né, de 5 a 6% do peso vivo do animal que ele vai precisar ingerir de matéria seca. Então, são fatores que precisam ser considerados, né? Mas é claro que isso aqui, né, que para cada etapa do animal e para cada peso vai existir, né, uma sugestão, né, de consumo, né? Aqui eu estou colocando, quando eu considero que vacas de alta produção, eu estou te dando esse número aqui, que ela chega a consumir 4%, mas esse aqui vai depender, por exemplo, do tamanho do animal. Então, tem conta que considera qual que é o peso do animal, qual é que é a porcentagem de gordura que o leite está sendo produzido. Isso tudo a gente vai ver brevemente na próxima aula. E aí, qual que é o que a gente precisa pensar? O que é a prioridade nesse período do pós-parto? É você priorizar a ingestão. E por quê? Mais uma vez, aquela história do balanço energético negativo, né? Que vocês vão sonhar com isso, porque de tanto que a gente já falou aqui, né? E a gente não realmente vai estar sempre voltando. Quando a gente pensar em nutrição, a gente vai sempre falar um pouco disso, né? Porque esse é um período muito delicado desse pós-parto, né? Que acontece essa redução da ingestão de alimentos, né? Trouxe aqui essa tabela para vocês hoje, acho que eu sei que a gente ainda não tinha visto, né? Eu vou explicar para vocês aqui brevemente o quanto que a gente tem que entender, né?
aqui esse que a gente chama aqui, esse triângulo, né, que é o intake, é consumo, né? Então, olha só, gente, o consumo, olha como é que ele cai aqui nessa linha vermelha aqui, que é o parto, né? Ele praticamente despenca, né? E depois ele vai começando a subir. Então, aqui é essa redução de consumo que a gente vem falando, né? E aqui está escrito, essa linha preta, né, que é o requirement, que é tipo nutriente, quanto que é a exigência. E olha que em compensação, enquanto um cai, né, o outro ele aumenta drasticamente, né? E esse aumento drástico é por conta do quê? Da produção que vem aumentando. Então é impossível você consumir o que o animal consumir, né, o que ele precisa realmente. E aí, por exemplo, tem pesquisa, a gente mostrando assim, é que essa pesquisa aqui de Brixey, mostrando o dia que o animal mais ficou negativo no seu balanço de energia, 11 dias, e o dia que ele foi mais positivo, o dia que ele mais positivo, assim, o dia que ele voltou a ficar no balanço, conseguindo ingerir a energia que ele precisa, com 50 dias. Isso é uma regra? Significa que todo animal vai se comportar dessa maneira? Não, né? Porque depende do qual que é a produção, depende de vários fatores, mas é um valor interessante de ser olhado, né? De entender, pelo menos nesse estudo aqui, né? Quer dizer, os animais vão passar quase só depois de 2 meses que ele vai conseguir ter essa capacidade de ingestão, né? Aí outra coisa, gente, tem mais um estudo aqui também, vou mostrar várias comparações assim de estudos, né? Qual que é a intenção dos estudos, por exemplo. Um outro estudo aqui que eu estou mostrando para vocês é com relação à quantidade de energia, né? O que a gente tem que pensar, né? Tanto quando a gente pensa, né, no fornecimento, né, no pós-parto, a gente precisa suprir tanto a quantidade de energia quanto de proteína. Uma coisa que a gente quase não fala, é falado menos, né? Mas tanto a proteína, ela também, ela cai, sabe? O nível de exigência de proteína, quer dizer, também vai mobilizar, também pode mobilizar do corpo. Porque ele também precisa da proteína para fazer para formar, principalmente na parte de composição do leite, para formar o sólido. Né? Então, ele também entra em balanço proteico negativo. Né? Mas esse outro estudo aqui, que eu coloquei aqui para vocês, dieta 1 e dieta 2, ele está comparando, por exemplo, já que a gente tem uma situação. O que é a situação? A situação é a falta de o baixo nível de energia. Então, a gente precisa melhorar isso. E aí, esse estudo pensou assim, não, então eu vou fazer 2 grupos aqui. Um grupo recebendo uma dieta com mais energia, de 1,64 de energia líquida, e o outro com 1,56. E aí, o que ele descobriu? Nesse estudo aqui, por exemplo, eles mostraram que quando eles ofereceram mais energia, isso teve um aspecto positivo. Né? Então, favoreceu o consumo, os animais comeram mais, e como os animais comeram mais, isso acabou diminuindo a mobilização da reserva. Né? Então, isso, na verdade, não... E aí, essa pergunta, assim, se deve ou não fornecer energia no pós-parto, isso não é um consenso, tá, gente? Vai ter gente que vai defender que não, que, na verdade, no pós-parto, a gente não tem que priorizar colocar concentrado a energia, a gente tem que pensar em priorizar a ingestão de volumoso. E aí, por que as pessoas defendem isso? Pensando no seguinte, eu tenho receio de oferecer mais energia para os animais e essa energia, esse concentrado, né, que geralmente quando a gente pensa, eu vou aumentar a quantidade de energia na dieta, geralmente eu vou fazer o quê? Vou fornecer mais concentrado. Então, esse concentrado, né, se ele está em excesso, né, e os animais, quando os animais vão receber, não necessariamente ele está em excesso, mas pensa só, a gente tem que pensar no ruminante, né, como sendo o que ele tem? Tem um rumen, né, que a digestão dele é feita através principalmente da digestão microbiana. Então, essa população microbiana, ela precisa de um tempo para se adaptar. Então, muito do pessoal que não quer colocar também o concentrado ali para priorizar a energia, eles pensam de evitar uma acidose, já que o animal ainda não recebeu, né, uma quantidade
assim, ele não tem ainda a flora adaptada. Aí a gente tem essa briga. Qual que é? Não é uma briga, a gente tem essa polêmica assim. Quando a gente pensa em priorizar a oferta de concentrado, né? O que a gente está pensando em prevenir? A gente está pensando em dar o suporte de energia que o animal precisa, assim a gente consegue atenuar o balanço energético negativo, como tem alguns estudos mostrando, né? Mas em contrapartida também, se o animal tem energia, ele vai mobilizar menos, então ele tem menos risco de cetose e também não vai sobrecarregar o fígado e ter fígado gorduroso. E se a gente pensar não, mas se eu prefiro fornecer mais volumoso porque eu quero evitar acidose ruminal. Aí a gente corre o risco de estar acentuando o balanço energético negativo. Então, qual é que é o caminho aqui, gente? É o caminho do meio, como quase tudo na vida, né? Você não pode ir nos extremos. Toda vez que a gente vai para os extremos, a gente vai para questões radicais, né? Então, o ideal aqui é entender qual é que é esse animal que eu tenho. Sempre pensar, porque todo animal vai precisar de mais energia, sim, no pós-parto. Mas depende do qual é o nível da produção de leite que eu tenho. Porque também, se eu não tenho uma vacas de alta produção, talvez eu não precise também priorizar tanto nesse momento o consumo de energia, tá? Então, o que sempre tem que pensar é qual é a situação que eu tenho, né? Não existe... até existem umas receitas de bolo, mas ainda que as receitas de bolo a gente tem que adaptar, sabe? Ah, não vou colocar tudo isso aqui de volumoso. Nessa situação aqui eu acho que eu não preciso. Ah, ou então, meu volumoso que eu tenho aqui, ele tá meio velho, então eu preciso colocar menos volumoso, sabe? A gente tem que pensar nessas situações. E aí o pessoal, não sei se vocês já ouviram essa prática aqui, né? Mas isso quando o pessoal pensa assim, eu tenho vaca recém-parida e eu não vou colocar ela junto com as vacas de alta produção, porque eu não quero que elas comam ali logo muito concentrado de cara. Então tem gente que opta por colocar, né, a vaca recém-parida junto com a vaca de baixa produção. Em virtude do quê? Qual é o objetivo quando se faz isso, geralmente, né? Quem tiver uma opinião diferente pode falar, assim, né? Mas o que eu vejo, né? Que eu já escutei falar. É que o objetivo disso é você, por exemplo, facilitar o manejo. Porque, assim, pensando na característica geral, né? Que produção geralmente é de pequenos a médios, né? Você não tem animais parindo todos os dias. Então, é difícil você formar um lote de vaca recém-parida para eu dividir e manejar aqueles animais todos juntos. A gente não tem geralmente não tem esse número grande, né? Então, para ficar um animal pingado ali, um aqui, né? E eu quero que ele não coma tanta energia, aí eu ponho junto com a vaca de baixa produção. Porque esse lote, ele já tem, teoricamente aqui nesse caso, ele já está produzindo menos e por isso ele está comendo menos concentrado, menos energia. E aí, além de eu facilitar o manejo, eu evito a acidose. Então, assim, existe que eu acho que é interessante pensar que não existe o certo e o errado, né? Existe assim, se aplica ou não, serve ou não serve para a realidade. Então, o objetivo... Professora, Pode falar. tipo assim, quando a professora fala de colocar as vacas recém-paridas junto das vacas de baixa de produção, oferecer a mesma dieta tanto para uma como para outra, ou, por exemplo, as vacas recém-paridas estando junto, por exemplo, no pasto com as vacas de baixa produção? No caso, tu pode pensar dessas duas formas. Se tu tem, por exemplo, depende do sistema que tu tem, né? Mas, por exemplo, eu tô falando aqui principalmente de quando a gente está dando aquela dieta total, sabe? Aquele que a gente mistura, que já fornece em coxo, ou então quando a gente está suplementando. Quando os animais estão a pasto, mas eles também recebem uma dieta com uma suplementação, né? E aí, esses animais eles estariam recebendo a mesma dieta que a vaca recém-parida vai para lá, porque a vaca de baixa produção ela come menos concentrado.
teoricamente, ela tá produzindo menos. Então, ela, se produz menos, come menos, concentrado. E aí, por isso que ela poderia estar manejada junto, né? Por isso que tem gente que faz isso, por conta que elas podem estar consumindo ali mais ou menos similar. A dieta não seria tanto problema a vaca que não está ainda adaptada, né, que acabou de parir, ela comer um alimento de baixa energia. Então, por isso que seria. Acho que aí na questão do pasto, tu diz assim, dela ficar no mesmo pasto que os animais, né? Uhum. Eu penso assim que seria mais assim, porque geralmente tanto quem tem um sistema pasto, né, muitos suplementam, dão um pouquinho de ração, fazem uma outra dieta, dependendo da época do ano, dependendo de como está manejando, né? Mas aquela dieta, aqueles animais de baixa produção, em teoria, eles comem menos concentrado. E aí, como eu não quero que a vaca recém-parida também coma muito concentrado de cara, eu coloco ela ali junto, que aí eu estou ajudando duas coisas. Eu estou tanto facilitando o manejo, quanto que eu posso estar evitando uma acidose ruminal. Mas o risco disso, a desvantagem, é que se eu penso assim que ela... É aquele ponto que eu coloquei no slide anterior, né? Quando eu priorizo muito o consumo de volumoso, os animais acabam, pela questão mesmo da digestão do volumoso, ele demora mais para digerir. Então, ele ocupa mais tempo ali no trato digestivo. E isso vai significar o quê? Se ele vai demandar, isso vai significar que os animais também eles acabam tendo um menor consumo, né? Que é só a gente fazer a comparação com a gente, né? Come uma feijoada, enche a barriga e aí come um monte de churrasco. Que horas depois tu vai querer comer? Dependendo de cada pessoa, de cada potencial, né? Mas assim, quanto mais aquele alimento vai demandar ali, né? Mais tempo vai ficar. Então, aí tu vai consumir menos também. Aí assim vai acontecer com as vacas que vão comer um volumoso de alta fibra. Ele vai ficar muito tempo ali. Então, a gente chama também, pode ter uma baixa taxa de passagem. Significa que ele demora para ser digerido. Então, esse seria um ponto, né? Que, assim, se a gente vai priorizar volumoso, os animais podem estar comendo menos energia também. E aí, outra coisa, se você coloca junto também, às vezes os animais estão num local mais afastado da propriedade, sei lá, e esse momento, que é o momento do pós-parto, ele é o período mais que vai acontecer doenças. Então, é um período que você tem que ficar de olho sempre nos animais, né? Tem esse outro lado. Aí tem um outro detalhe também, que assim, se você coloca junto, né, com os animais, pensa que aquela vaca que já está lá no final da lactação, ela já teve uma mastite, ela já teve um problema de alguma infecção uterina, aí tu vai colocar ali no mesmo lote, então tu pode estar também facilitando que aquele animal que ele está recém-parido, ele tem o quê? Além dele estar assim, no momento que por que ele precisa de monitoramento, de você olhar se o animal tá doente, está comendo? Porque justamente ele tem uma imunidade ali muito prejudicada, né? Então, e aí você ainda coloca ele em contato com possibilidade de ter algum patógeno, né? Aí pode complicar. Ou seja, eu acho, assim, olhando rapidamente o contexto, eu acho que não compensa, né? Só que é aquela coisa, eu tô falando aqui dentro da minha casa, né? Daqui sentadinha na minha cadeira, eu não tô na realidade ali no campo vendo como é que isso funciona, porque o que tem que ver é onde é que o sapato aperta, porque geralmente assim, acho que é uma das maiores limitações, né, dentro de uma rotina na fazenda é a mão de obra. Então, assim, eu penso que essa estratégia, né, ela é muito também para facilitar, muito mais para facilitar a mão de obra, que geralmente tem muita coisa para fazer dentro assim,
Vocês comparando assim gado de leite com gado de corte, né? Eu acho que gado de leite tem muito detalhe, sabe? Tem assim, o que é um dia dentro de uma fazenda de leite, o que é um dia dentro de uma fazenda de corte? Eu diria, né, que eu acho que o leite ele exige muito mais atividades, assim. Claro que tem também bastante atividade no corte, né? Mas o leite ele exige muito manejo. É o terneiro para dar o leite, sabe, você curar o umbigo, tem certas atividades, tem o leite, aí tem a limpeza do sistema de ordenha. Então, imagina todas essas atividades. Então, por isso que eu acho que esse manejo aqui, ele é mais feito. O principal foco dele é facilitar a questão de você manejar os animais. Mas ele tem essa desvantagem, né? Que aí... Ou seja, se você pode manter longe, não faça isso, né? Acho que é essa a ideia. Assim, que eu penso, né? Deu para entender essa parte ali do porquê Sim. junto? Tá. Sim, entendi. Então, tá, já falei isso. Aí, então, assim, o que que se tem de consenso, né? Assim, embora tenha essa divergência, né? Precisa de energia, eu forneço mais energia ou não forneço. Tem muito... O que os estudos falam com relação a isso, né? Então, assim, tem uma unanimidade, acho que é assim a palavra, de se afirmar que realmente o pós-parto imediato ele vai exigir tanto alta proteína quanto de energia, né? E aí as pessoas fazem estudos para tentar determinar quanto que é esse nível de energia que precisa no pós-parto, né? Aí esse estudo de Bell, esse outro exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, ele encontrou, né, que para vacas de alta produção, os animais ali nesse pós-parto imediato, eles precisariam de um nível de 26% ali, né, de um teor de 26% de energia por quilo de matéria seca, de energia. E para proteína, 25%. Então, assim, são valores bem elevados. Assim, quando a gente vai pensar em formular, esses valores são bem altos, de 26%. E tem aquela coisa assim, que também alguns recomendam, né? Com relação à quantidade, a você ofertar proteína e aminoácido, que poderia você pensar em não limitar essa quantidade de proteína, né? Nas primeiras 3 semanas. Mas é por conta de que a demanda é grande para a formação tanto que na parte do colostro, quando formou, e no início também, para dar o suporte na produção de leite, né? Mas é aquela coisa, gente. Eu acho que eu não sou a favor disso aí, não, de você não limitar a dar proteína demasiada para os animais, porque proteína é um dos itens mais caros que tem dentro da dieta, né? Você fornecer proteína também. E aí, tem um detalhe, cada vez que, quando eu estou fornecendo, existe uma quantidade, por que eu não acho que é interessante, assim, não limitar? Tudo tem um limite, né? Porque tudo aquilo que não vai ser aproveitado, ele vai ser excretado. Então, é uma perda de que a gente vai ter, tanto na parte de ambiental, que a gente vai estar excretando mais composto nitrogenado, é um desperdício de dinheiro. E a outra coisa também que quando se a gente fornece muita proteína, isso depois, e em excesso, né, até no metabolismo do animal, isso pode afetar a reprodução, né? Não sei se vocês já ouviram isso, assim, tem um exemplo muito clássico, assim, que o pessoal utiliza muito quando não tem forragem, né? Utiliza a cana-de-açúcar, e como a cana-de-açúcar tem baixo teor de proteína, e eles suplementam com a ureia, né? Aí tem um pessoal que fala assim, cana-de-açúcar com ureia tem um efeito negativo. Meu Deus, vai encerrar de novo a reunião. Eu falo muito. Pera lá. Eu vou... Mas se finalizar aqui, eu volto, tá, gente? Aí eu acho que não vai demandar mais os outros 40 minutos. Fiquem tranquilos. Mas vai ter 10 minutos aqui. O da cana-de-açúcar com a ureia, né? O que acontece? É o fato da ureia em si, que ela pode estar causando não está viabilizando a reprodução.
Eu não acredito nisso, eu acredito que é muito mais assim, quem está formulando isso, né? Porque todo produto ele tem o seu limite de ser utilizado, né? E quando a gente não segue, aí a gente está sujeito às consequências, né? E uma consequência é fazer essa baixa fertilidade. Então, por isso que, apesar de ter esse consenso de não limitar a proteína, eu acho que tudo tem limite, sim, entendeu? Para você não desperdiçar o nutriente. Então, eu vou tentar aqui ser um pouco mais breve, né? Ó, gente, outro estudo, né, de Cornell, mostrando também que vaca com um outro exemplo assim, que uma vaca de alta produção, ela também precisa, né, comparando aqui se a gente for suplementar, né, a energia com, geralmente a gente usa o amido, né, que ele é mais assim abundante para se formular. Então, nesse estudo, eles acharam assim que os animais precisam também 22,2%, né? E aí que isso favoreceu tanto os animais comeram melhor, quanto eles, e consequência de comer melhor, mobiliza menos e tem menos problema de cetose, né? Mas aí tem aquela coisa, esse valor, ele é um valor alto. E aí toda vez que a gente pensa assim, ó, eu tenho animais que eles não estão adaptados ainda a ingerir uma alta quantidade de energia, é certo que eu vou ter problemas de acidose. Então, o que que recomenda? Não sei se você já ouviu esse termo, lote de transição. O que que é o lote de transição? O lote de transição é quando eu pego um animal ele acabou de parir, né? E aí, em vez de eu colocar ele num lote de vaca de alta produção, eu coloco ele num lote de transição. Então, ele recebe uma quantidade, ele não vai receber uma quantidade baixa de energia, mas ele também não vai receber uma quantidade tão alta. Então, eu modero isso, né? Mas é claro, sempre, isso tudo é bom fazer em função de qual que é o nível de produção que a gente tem, tá? E aí tem outra coisa assim, né? Que toda vez que, por isso que a gente pensa assim, aquele negócio que eu falei para vocês, entre pensar assim, eu favoreço o consumo de concentrado ou eu favoreço o consumo de volumoso? A gente tem que andar no meio, a gente tem que equilibrar e pensar qual é que é a digestibilidade dos alimentos que eu tenho, né? Como é que eu faço para essa fibra, o que é essa fibra efetiva? É justamente assim, eu vou ter uma quantidade, eu vou ter o concentrado, de acordo com o nível de energia que os meus animais precisam, considerando a produção, considerando o peso deles. Mas aí eu vou respeitar o quê? Eu vou respeitar que, junto com esse concentrado, eu vou colocar uma quantidade de fibra, né, de volumoso, que ele me garante uma digestibilidade mais lenta, né? E com isso, como ele fica mais tempo, né? Então, a gente chama assim fibra efetiva. Então, a manutenção do pH vai ser mantida, né? É essa a importância da fibra efetiva. Então, não é os extremos, é a gente pensar nesse equilíbrio. Atender essa demanda da fibra efetiva na dieta, né? Então, por isso que vocês vão ver em alguns lugares assim, recomenda, fornece o concentrado, mas pensa sempre em adicionar feno para os animais juntos, aí pode, dependendo do feno, da qualidade do teu feno, aí tu adiciona de 1 a 2 quilos por vaca, ou se o teu feno, na verdade, já está passado, se é uma coisa de mais palha, e aí a palha, por ela ser mais lenta a digestão, ela vai limitar o consumo, aí tu vai colocar menos quantidade. Aí outra coisa também, entre usar assim, tanto volumoso, a gente pode pensar, tem gente que pensa em usar um subproduto fibroso, uma casca de soja, né? A casca de soja, embora ela seja considerada um subproduto fibroso, a efetividade da fibra ela não é boa, ou seja, ele vai ficar pouco tempo, então não vai ajudar ali na parte de pH. Outra coisa importante. Professora, Oi. essas questões de, as pessoas às vezes colocam farelo de trigo, casquinha de soja, farelo de arroz. Isso às vezes não seria mais um enchimento, porque eu penso assim que uma ração é o que dá mais, dizer, o que
tem mais impacto é o farelo de soja, o milho, né? No caso, o Uhum. farelo de soja, proteína, o milho, energia, Sim, e um pré-mix, que pode ser um núcleo, sei lá, para que sim. impacta mais. Eu acho que essas questões de farelo na casquinha, o farelo de trigo, eu acho que se traz mais para a questão de enchimento, ou não? É, tem essa. Eles vão ter também nutrientes, né? Mas como você falou, realmente, eles vão ter, comparado o que dá o suporte mesmo, né? O tanto é que é o que encarece a dieta, é tanto o farelo, o milho, né, quanto a soja, né? Assim, que é o que vai dar mais a base, né? E aí tem que ver que esses farelos também, esses subprodutos, né? Na verdade, eles sempre pensam assim, quanto desse produto aqui eu posso fornecer para tentar baixar o meu custo da minha alimentação. Por exemplo, assim, eu precisava dar, numa determinada situação, eu precisava dar aqui 8 quilos, mas aí eu achei um farelo aqui, ali na minha região. Eu achei aqui que o farelo ali do babaçu, ele também tem uma característica ali de energia interessante, então, de repente, em vez de eu dar 8 quilos do milho, eu vou dar 6 e vou aumentar esse outro produto para ele poder chegar no balanço de energia que eu quero. Então, muitas vezes, da intenção de usar esse subproduto desses farelos aí, é tentar substituir uma parte, sabe, do milho, por conta dele ser caro. Não sei se eu respondi a tua pergunta, não sei se foi por Sim, aí. sim, entendi. Show de bola. Mas aí, seguindo aqui, né, eu entendi o que tu falou também, né? Acho que tudo depende da situação, né? E também do qual é porque existe, se você sabe a composição, né? Uhum. Isso é, assim, importante, né? De saber do que é o alimento que eu tenho em mãos para trabalhar. O que quer dizer aqui, gente? Aí monitorar a sobra dos alimentos, né? Importante também. Essa opção aqui, gente, que provavelmente você já conhece, né? Eu tenho a opção de fazer a dieta completa, ou seja, né, eu vou trabalhar aqui colocando o meu volumoso, o meu concentrado, adição de minerais, tudo que eu preciso, né, nessa dieta. Isso aqui é uma opção, né? Isso aqui é geralmente muito mais utilizado para quando os animais estão confinados, né? Então, assim, qual que é a vantagem disso? A vantagem de eu estar fazendo uma dieta completa, de eu utilizar isso, né, como dentro de uma rotina, tem as suas vantagens, assim, de você poder estar oferecendo nessa dieta um agente tamponante que vai fazer ali o tamponamento, né, utilizando para manter o pH ruminal. Você pode também, essa dieta, oferecer essa dieta, fica ao longo do dia, né, por mais tempo, então favorece o consumo dos animais, né. Outra vantagem aqui é a diminuição de nutrientes, né? A homogeneização de nutrientes, que é você ter ali sempre, os animais não vai estar sempre bem misturado, de uma maneira que não vai estar comendo assim, vou comendo uma grande quantidade de concentrado numa só vez. Então, é outra vantagem, tá? E uma vantagem também, que eu também não sei até que ponto é uma vantagem, eu até coloquei em vermelho para vocês, que a gente chama de redução de mão de obra, num sentido assim, eu posso, já que vou bater uma dieta, que vou fazer uma dieta, eu posso fazer uma dieta só para todos os animais. E aí